o não separar o que Deus juntou pode-se aplicar a uma forma mais extensível às relações entre todas as pessoas. E, de facto, hoje vive-se, de alguma forma, vive-se longe, as pessoas afastam-se com uma facilidade tremenda. Numa época em que as telecomunicações e as redes sociais e os YouTubes e os Facebooks e tudo e mais alguma coisa aproximam os que estão longe, afastam os que estão perto. Portanto, há uma quantidade de... Se nunca foi tão fácil comunicar como é hoje, é cada vez mais difícil comunicar numa relação direta, olhos nos olhos. Então, o que é que significa ao certo comunicar? Sim, pode ser. Se olharmos para a palavra, qual é a raiz da palavra? Comum. Então, comunicar é tornar algo comum. É interessante, não é? Porque nós quase sempre pensamos que comunicar tem a ver com uma relação de uma troca direta de ideias ou de opiniões ou até apenas de, como dizia ali a Teresa, não é? Quando ela falou, o que é que faltou ali? Faltou o diálogo. Comunicar não tem que forçosamente meter um diálogo. Não é? Não tem forçosamente que meter o diálogo. Portanto, comunicar é muito mais do que isso. E é por isso que se fala num monte de tipos de comunicação. Há a comunicação verbal, a não verbal e por aí fora. Aliás, se fosse só pelos diálogos, a gente não tinha nada de Facebook nem nada disso, não é? Ali não há praticamente diálogos. A maior parte daquilo que lá está estão mais ou menos 1 bilhão e meio de grandes monólogos. Mas pronto, não vou fazer campanha contra isso. Então, para percebermos isto, há uma leitura clássica daquilo que é comunicar. E isto estuda-se nas escolas, em qualquer fase do estudo da comunicação, quando se dá a comunicação, fala-se sempre nisto. Então, a primeira coisa que é necessária para que haja comunicação, o que é preciso? Esse é o clássico, não é? Portanto, a gente sabe isto de cor. É preciso um emissor. Alguém que imita a quem? A um receptor, a outro. Emite o quê? Imita, obviamente, uma mensagem. Portanto, alguma coisa. Transmite alguma coisa. E usa para isso um canal. Que não tem que ser forçosamente a oralidade. Não é? Podem ser milhentos canais. E nunca houve tantos canais de comunicação como há atualmente. Utilizam um código. Que supostamente terá que ser um código que tenha que ser entendido pelos dois. Não é? Senão é uma dificuldade. Que pode não haver um código comum, mas normalmente um emissor e um receptor, quando não têm um código comum, procuram arranjar maneiras, soluções, não é? De comunicar de alguma forma, de forma, se não for verbalizando as palavras, será por gestos, será por indicações, será por gestos, será de milhentas maneiras. Aliás, se fosse só pela oralidade, os surdos mudos estavam feitos ao bife, não é? Não iam conseguir comunicar com ninguém. Então, neste código, há um que codifica uma mensagem, não é? Que é alguma coisa que lhe vai na mente, e o receptor, que percebe o código, que conhece também o código, descodifica a mensagem que aquele está ali a transmitir, porque sabe qual é o código. Até aqui, tudo simples, não é? Só que pelo meio existe N ruído. Existem muitas coisas pelo meio. E o clássico do ruído diz, é o meio onde estamos envolvidos, pode ser uma questão de ruído físico, não é? De haver muito barulho, estamos numa sala com muito barulho, estamos numa sala com distrações, eu posso estar aqui a falar convosco e ao mesmo tempo vocês podem estar a olhar aí para um telemóvel, não é? Portanto, e aquilo que vocês vão interpretar daquilo que eu estou a dizer vai ser condicionado pela atenção que estão a prestar noutro tipo de coisa que não o canal que estamos aqui a utilizar. Então há um sem número de coisas só no mecanismo, para já só estamos a falar nisto, só no mecanismo da comunicação em si, que fazem com que este emissor, ao transmitir uma mensagem com este código, as coisas podem não ser descodificadas corretamente pelo receptor. Não é? Este ruído pode ser provocado até pelo próprio emissor ou até pelo próprio receptor também.
Portanto, há aqui esta questão do ruído é muito abrangente. Ao mesmo tempo, uma mensagem que vai só num sentido não é bem um diálogo. Se for uma pessoa presunçosa, informa, olha, vamos fazer isto. Ou arrogante. E o outro só recebe. E pode não ter que forçosamente dar feedback nenhum, ou seja, um retorno da mensagem que recebeu ao outro. Certo? Ao mesmo tempo, se o receptor for uma pessoa tímida, se for uma pessoa, por exemplo, sei lá, insegura, com uma série de problemas, vá lá, que não permitem dar um retorno da mensagem, também a mensagem pode ter só um sentido e não haver retorno de mensagem, e este não saber o que é que se passa na cabeça daquele. Isto tudo dentro de um contexto ou de um meio, não é? Portanto, que no fundo é o mundo que nos rodeia. Isto não é nada de novo. Isto é um elemento, é uma forma clássica de se falar sobre comunicação. Em qualquer parte que se fale sobre comunicação, fala-se sobre isto. Isto é uma questão meramente técnica. Olhar para isto, a gente podia dizer assim, bem, sendo assim é fácil. Não é? Então colocamos uma pergunta. Então porquê é que há guerras? Se comunicar é tão fácil, porquê é que existem guerras? Porque aqui existem pessoas zangadas. Pode não parecer, mas estamos a comunicar neste momento. Uma das formas mais preciosas que há de comunicação é o silêncio. O silêncio é uma forma de comunicar. Não é? Ou não? Então, de facto, este esquema é só uma forma de interpretar a forma como a história da comunicação tecnicamente se dá. Mas, de facto, conseguimos perceber que, percebendo a forma como nós nos deveríamos comunicar uns com os outros, nós fazemos-lo mal. E o que é que isto tem a ver com o espiritismo? Tem tudo, não é? E vamos estudar porque é que é o que nos interessa no fundo. Então, de facto, pela dificuldade que nós temos naquele esquema de nos encaixarmos, não forçosamente só como emissor, mas também como receptor, não é? Vivemos muito assim de costas voltados, uns para os outros. Em casa, no trabalho, na rua. Porque cada um de nós, neste contexto, não percebe muito bem ou não está muito bem atento àquilo que deve fazer para que a comunicação flua sem problemas. Ou não? Ou só estou a dizer barbaridades? Estão a assustar? Parecem assustados. Isto não é para assustar. Então, quando nós falamos de um emissor e de um receptor, à luz da doutrina espírita, falamos de quê? Falamos de espíritos. São pessoas, não é? Para começar. Portanto, falamos de pessoas. À luz da doutrina espírita, estas pessoas são espíritos. E então são dois espíritos. Certo? Também eu posso falar sozinho. Às vezes acontece isso, não é? Temos dois espíritos e temos dois monólogos. Não é? Acontece N vezes isto. Muitas mais, não é? Muitas vezes. E se tivermos uma sala com 10 pessoas, temos 10 monólogos, muitas vezes. Toda a gente fala e ninguém se entende. E ninguém sabe o que é que o outro está a dizer. Toda a gente quer falar e ninguém quer ouvir. Também, não é? Depois há aqueles que só querem ouvir, que também é prático não falar nada. Não é? Para alguns é bom não dizer nada. Estou caladinho, assim não digo bacuradas. Limito-me a ouvir os outros a dizê-las, não é? Então estes espíritos são espíritos que condicionam, no fundo, vamos ver aqui, para trás, não é? Estes espíritos
só tirando este mecanismo todo por aqui assim, só eles já são parte do ruído. Não é? Tanto o emissor como o receptor. E isto, exatamente, conta desde, como para nós espíritas, conta exatamente do momento anterior, não é? Ao início da nossa conversa, até a tempos muito mais longínquos do que se possa imaginar. Não é desde que nascemos, é desde que somos gente. E para um espírita, ser gente é gente há muitas encarnações, há muitos séculos, há vários milénios, com certeza. Gente. Portanto, esse arquivo, isso tudo, o tempo que vai do hoje, não é? O hoje deste, com o hoje deste, tem um somatório, não é? Com mais o passado, com todo o seu passado, vai dar um somatório de qualquer coisa. Não sabemos. Não é? Nós já temos dificuldade a cada um saber de si. Quanto mais nós ainda sabermos de nós e dos outros. Portanto, nós sabemos como somos mais ou menos. E a nossa forma de ser, como é que influencia aquela forma de a comunicação. Se somos mais arrogantes, somos mais presunçosos, somos mais inseguros, se somos mais sabichões, se sabemos mais, sabemos menos, se somos mais tímidos, etc, etc, etc. Então, nunca existem dois iguais. E mesmo que existissem, imaginemos que são dois muito teimosos. Às vezes, implica-se a dizer as mesmas coisas. Só porque, sim. Às vezes estamos a dizer a mesma coisa e estamos a implicar uns com os outros. Ah, mas não é bem assim. Ó, minha amiga. Não é? Então imaginemos a quantidade de variantes que existem aqui, a quantidade da possibilidade de choques que pode aqui existirem, não é? Isto é só faísca, na verdade. Ou seja, à luz da doutrina espírita, este esquema é muito mais amplo do que aquilo que se pode imaginar. Isto, à luz do espiritismo, é mega redutor. Porque, de facto, estes dois indivíduos, muitas vezes, só eles são o ruído. Só eles. Dois sozinhos numa sala vazia, só eles, em completo silêncio, não há forma de se entenderem. E o meio? O principal ruído. Se calhar não São eles, exatamente. Podem ser dois universos diferentes que nem sequer têm sintonia. Exatamente, não é? Nem se tocam em termos de ideias, nem sequer de perspectivas, nem sequer de nada. E então, há um estudioso, neste momento, deixa eu ver se eu vejo aqui o nome dele. Ele estuda o som, eu depois vou procurar o nome dele. A cena dele é estudar só o som. E ao estudar o som, percebeu o quanto as pessoas se influenciam e o quanto é ruidosa a comunicação só ao estudar isso. Porque transporta depois a questão do som para a questão das ideias. E no fundo, quando nós comunicamos, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a tentar fazer com que as nossas ideias comunguem, sejam de alguma forma comuns. Não é? Não quer dizer que sejam forçosamente as mesmas ou que nós concordemos, mas pelo menos que sejam discutidas. Porque não vai ser possível. Se nós partirmos se nós queremos partir da ideia que nós vamos... Se eu pretender que vocês no final saibam isto exatamente como eu disse, é impossível. Do nosso mundo, nós passamos, entre aquilo que nós passamos a fazer todo o dia, 60% do tempo que nós passamos, estamos a ouvir qualquer coisa. E só retemos 25% daquilo que ouvimos. E os meus 25%, aqui em termos de variáveis, os 25% de cada um, são todos diferentes. Todos. Se formos pela probabilidade, é impossível que cada um de nós, ao sair daqui, tenha as mesmas ideias. Não é possível. Matematicamente falando. É interessante, não é? Portanto, logo, não tem que haver pretensão nenhuma de quando nós estamos aqui a falar em qualquer coisa, de termos que os convencer que isto é verdade ou é mentira. Nós temos que expor ideias, quem está aqui, quem está desse lado tem que as mastigar e levar delas o que conseguir. De acordo com
este somatório, depois de acordo com o meio, de acordo com a disposição com que está, com a vontade com que está, com a capacidade que tem de ouvir, etc. Depois são aquelas todas outras condições que estão aqui no meio. Não é? Então, ao estudar o som, o que é que ele diz? Transportando isto para a questão da comunicação entre pessoas. Vou apagar isto. Vamos partir como isto, também como pressuposto, meter isto ali naquele esquema. Então, ele diz que há várias coisas que influenciam, e ele não é espírita, nem sequer se confessa de nenhum tipo de religião, mas diz uma coisa muito interessante, que isto também influencia muito com a espiritualidade. E quando ele fala da importância do silêncio, por exemplo, diz o seguinte, que não há nenhuma doutrina que não contemple nas suas formas de estar o silêncio. Através da oração, através da meditação, através da contemplação, por aí fora. Ou seja, o silêncio é uma forma de comunicar se não for mais com a divindade e connosco próprios. De nos encontrarmos, de nos procurarmos aqui dentro, assim, cala-te um bocadinho e vê como é que... Inclusivamente ele diz o seguinte, todos nós devíamos passar, pelo menos, 3 minutos do nosso dia conscientemente calados. Para ouvir o que vai aqui. Quando uma pessoa que tem este tipo de... Ele já foi 5 vezes ao TED Talk. Está no top 10 dos palestrantes mais ouvidos. Quem conhece o TED Talk é uma corrente que existe a nível... Neste momento é mundial, até já existe em vários países, não é? De palestrantes que fazem palestras pequeninas de 10 minutos, que expõem um tema. Neste caso ele fala sempre sobre a questão da comunicação ligada ao som, não é? Então, um dos exercícios que ele propõe é esse. Quando um tipo deste, reconhecido mundialmente, com qualidade, diz isto, é porque, de facto, nós esquecemos-nos de estar calados. Conscientemente calados. Não é calados porque não temos ninguém para falar connosco, é calados. Sim, vou estar calado, vou estar em silêncio e ver o que é que vai dentro de mim. Porque, normalmente, não estamos calados, mas estamos a ler um livro, ou estamos a ler uma revista, ou estamos a ver televisão, ou estamos a ver música, ou estamos a trabalhar. Calados, sem fazer nenhum. Só ouvir-nos. É muito interessante. Dele. Então, o que é que ele diz? O que é que influencia, então, a comunicação? Uma delas é a cultura. É evidente. Não é? É claro que depois a gente, quando ouve falar das coisas, diz assim, de facto. Portanto, nós culturalmente somos todos diferentes. Tendo todas culturas diferentes, mesmo que sejamos europeus e portugueses, sejamos minhotos, em termos culturais, temos formas de estar diferentes. Logo, as ideias não podem ser as mesmas. Logo, as ideias não sendo as mesmas, há possibilidade de confronto. Outra coisa que varia são os nossos valores. E isto também é evidente. Não é? Aquilo que para mim é, vou estar aqui, faço este trabalho de graça. Pô, estás maluco? Olha, de graça. Eu não faço nada de graça. O outro nem os gases soltava de graça. De graça? Não, só se me caiu. Não é? Não dão nada de graça. Então é uma questão de valores diferentes. Para além disso, usamos linguagens diferentes. Nós não temos todos o mesmo tipo de vocabulário, não dominamos todos a língua da mesma maneira. Temos limitações nesse tipo. Já depois, sem falar em linguagens, do português para o espanhol para o francês para o alemão, é sempre a piorar. Não é? Espanhol domina completamente, não é? Quem é que não fala espanhol em Portugal? Toda a gente. O francês, mais ou menos. Pronto, quando a gente começa a chegar ali às partes das germânicas, não é? A Alemanha, por aí fora, pronto, aí a vaca foi-se, não é? Nem que a vaca tussa, já ninguém fala nada. Só mesmo aqueles que lá estão. Não está aqui o teu pai, senão já estava... dizia já qualquer coisa, já vamos a ficar mal, não é? Depois as crenças, em que é que cada um de nós acredita. Há quem acredite que Pinto da Costa é Deus. Não é? Há quem acredite isso. Certo? Então, quando eu discuto, por exemplo, com o César, eu se for portista, sendo Pinto da Costa o meu Deus, já vou ter um problema grande com o César porque a crença dele é completamente diferente. Ele é anticristo, não é? Antideus. Não é? Logo, gera-se logo aqui um conflito em termos de comunicação. Outra coisa é a atitude que cada um de nós põe perante a vida. Não só perante o próprio mecanismo da comunicação. A atitude que nós temos. E nós já vamos ver aqui
pormenor. Obrigado, Goretti. Está a ver? A Goretti captou aquilo que eu precisava. Está atenta. Aquilo que isto quer dizer. Outra questão que influencia são as expectativas que cada um de nós tem perante as coisas. Eu estou com uma conversa ali com a Cláudia, que expectativa tenho nessa conversa? O que é que eu pretendo? Não é? Eu posso pretender aprender alguma coisa, posso pretender humilhá-la, posso pretender impingir-lhe, não é? E o receptor, que está ali a dar sinais, às vezes, imaginemos alguém que me está a tentar impingir vender qualquer coisa, que só está a pensar em impingir, não está a ler os meus sinais, não percebe, se não perceber que eu não sou comprador, está a perder tempo, está a ter expectativas completamente no outro oposto que eu não tenho, então está a perder tempo. É um mau emissor. Porque as expectativas estão completamente fora das minhas. Impossível a gente encaixar-se. Problemas na comunicação. Depois as intenções. Não é? Porquê é que eu faço isto? Então, o esquema já tende a complicar-se. Não é? Parece que estamos a deitar só areia para dentro da engrenagem. Olha, está aqui o nome do homem. Julian Treasure. T-R-E-A-S-U-R-E. É um especialista no estudo do som. Então ele chama isto os filtros que nós criamos e que nós usamos e que nós temos, que no fundo, é mesmo isso, servem de filtro, são crivos à nossa relação com os outros. Isto não tem só a ver forçosamente com a comunicação em si, quando eu estou em diálogo com alguém ou comunicar com... Aqui, tem a ver na relação do dia-a-dia. Tem a ver na forma como eu vou ao pão, por exemplo, e entro na padaria, que atitude tenho quando entro? Está uma pessoa a entrar, não é? Ou eu estou a sair da padaria, está outra pessoa a entrar, o que é que eu faço? Abro a porta seguro, deixo-a passar, espero que ela abra a porta e eu passo. Isto é comunicação, tudo, não é? Ou abro a porta e largo a porta e passo e deixo que ela leve com a porta no focinho. São atitudes. E não houve aqui sequer uma intenção de nós estarmos aqui a trocar propriamente uma ideia. Não é? Mas está a acontecer alguma coisa. Nós estamos em relação. Então ele diz que há 7 pecados, é engraçado, 7 pecados mortais na comunicação. 7 pecados mortais, ele chama-lhes assim. Que são, no fundo, principalmente quando, na questão do emissor, neste caso. O que é que nos leva, como receptores, a afastar-nos de alguém? Como receptor? Sim. Então ele diz que um dos casos é a maldicência. A não ser que sejamos comuns, não é? Se formos com pinchas, nesta arte, estamos bem, pronto. E a maldicência, é interessante ele dizer isto e é precisamente o primeiro que ele utiliza. Quando nós lemos algumas obras espíritas, referem precisamente que dentro de 4 possibilidades, são as 4 áreas mais difíceis de nós evoluirmos enquanto espíritos. Uma delas tem a ver com relações de poder, outra com relações de dinheiro, outra com relações sexuais e outra com relações de comportamento em termos de língua. A maldicência. A maldicência diz mal de alguém. Não é? Normalmente, quem não está neste tipo de atitude, é aquele ditado que usamos às vezes. Nas costas do outro, eu vejo as minhas. Então, se nós conhecemos alguém que por sistema é maldicente, ao virarmos as costas, não há motivos para que não digam também mal de mim. E quando nós somos seletivos como receptores, tendemos a afastar-nos dessas pessoas. Não é verdade? Alguns entenderão o que eu estou a dizer. O outro é a capacidade que nós temos de sermos julgamento, de fazer julgamentos. E isso é como ser loucos. É de juízo. Como é? Não é de. Não. Qual é o ditado? De sábios e loucos todos temos um pouco. Também podemos dizer assim, de juízes e loucos todos temos um pouco. Nós sabemos sempre mais ou menos qual é a situação certa, como é que se faz direito. Julgamos sempre na perfeição aquilo que se está a dizer, aquilo que se está a fazer, como é que as coisas estão a ocorrer, se é bem feito, se não é bem feito, se é merecido, se não é merecido, por aí fora. Continuo sem perceber porque é que há cadeias cheias de gente. Toda a gente é tão bom a julgar, como é que há tanta gente a fazer asneiras? Não é? Somos tão bons a julgar,
não deveríamos cometer asneiras, porque sabemos o que era certo do que é errado. Não é? E o facto é que está tudo a abarrotar. E isto afasta-nos. Outra coisa que nos afasta, estamos fartos de falar, é a postura negativa perante a vida. Está sempre tudo mal. Está de chuva, está calor, está frio. Agora as folhas caem, agora as folhas estão a fazer sombra, porque agora está tudo verde e o rei das árvores fazem para aqui uma sombra do caraças e a roupa não me seca. E agora as folhas estão aqui e está-me a sujar tudo. E agora isto não tem folhas nenhumas, não há aqui. Vê-se tudo para ali para longe, não consigo ver. Estou a imaginar agora aquilo que se passa em frente à minha porta, não é? Porque eu tenho uma janela e as folhas caem, as folhas levantam-se, depois, enfim, é isto que acontece para lá. E a gente queixa-se. Pronto. Está numa postura negativa. Vindo daí a queixa também. Porque me dói isto, porque me dói aquilo. Dói a toda a gente qualquer coisa. Se não sabem, aqueles que não sabem, a dor é sinal de que estão vivos. E digo-vos uma coisa. Não há nada mais perigoso nesta vida do que estar vivo. É um perigo do caraças, um gajo pode morrer. É verdade, não é? É bué de arriscado viver. Entretanto, assim que um gajo nasce, a primeira coisa que já sabe que lhe vai acontecer é morrer. Só não sabe quando. Nem cubo. Mas já começou a morrer. Entretanto, vai crescer um bocadinho e tal, vai cometer para uma série de asneiras, vai fazer algumas coisas boas também, mas vai morrer. É certo e sabido. Não é? Mas não. Ai, que eu não aguento. E aqui o outro gajo? Não dói nada, meu. Pá, dói, mas eu guardo para mim. Não, há aqui alguém neste puto deste planeta que nunca lhe tenha doído nada? Se for, não deve ser deste planeta, deve ser ET. Tem que ser um extraterrestre, tem que estudar esse tipo para saber como é que ele vive, não é? Outros passam o tempo a desculpar-se e a culpar os outros. A culpa nunca é minha, é sempre do outro. E isso é verdade, no que a mim se refere. Certo? Portanto, eu não tenho culpa de nada, meus amigos. Se há alguma coisa que corre mal neste mundo, trate-se de apurar para aí responsabilidades que não têm nada a ver com isso. Aliás, é apresentar-me o tipo que anda a fazer isso tudo, que é para a gente o pôr na linha. Não é? Também ninguém quer saber deste tipo de gente. Aliás, muita gente não quer saber deste tipo de gente. E, claro, depois as expectativas que temos perante a vida e, finalmente, as intenções, que também estavam ali. Então, ele diz o seguinte, ele identifica problemas, mas também propõe soluções, não é? É claro que isto tudo, por trás disto, está sempre aqui uma questão muito importante, que se chama Eu nunca sei como é que se escreve esta palavra agora. É assim, não é? Deve ser. É o caráter. Uma questão de caráter. Então aqui, há sempre por trás disto uma questão de caráter. Cada um é o que é. Não é? E então, à luz da doutrina espírita, ainda mais fácil é de perceber isto. Nós, sendo todos espíritos, estamos no planeta que estamos porque somos a gente que somos. Porque nós somos espíritos inferiores. Certo? Nós somos espíritos inferiores. Nem médios. Inferiores. Pronto. Não tem mal nenhum. É o que é. Ninguém escolheu ser assim. Ninguém escolheu ser espírito inferior. Faz parte do processo para chegar ao fim, à perfeição. Temos que passar por este estado, por esta forma de estar. Como tu gostas, tem muito trabalho de chegar aqui. Exatamente. Porque já fomos bem, já fomos muito, nunca fomos tão bons. Queria pôr isto de uma forma positiva. Não é? Nós nunca fomos tão bons. E imaginemos o que é que seria antes disto. Devia ser bonito. É só ver a Guerra dos Tronos, não é? Aqueles episódios e mais não sei o quê, daquilo que acontecia. Não é muito tempo, há 1000 anos, na Idade Média. Aquilo foi lindo. Não é? Quando a gente se meteu naquelas caravelas, os portugueses, espero bem que eu não tenha ido nessas barcaças. Não é? Porque não tínhamos como nos virar para a Europa, dar cabo dos espanhóis, o melhor é a gente ir para ali e não sabe o que se vai passar. Pode ser que a gente tenha sorte, saiu-nos a lotaria, descobrimos o Brasil. Mas ele já lá estava. Não fomos nós que o inventámos. E já lá estava gente. E em África também. Não é? E o que é que a gente veio fazer para lá? Porrada velha nos tipos. E agora comemoramos os descobrimentos. Não é? Enfim. Então as soluções para isto. Se conseguir contornar isto.
devemos pôr na comunicação, diz ele, honestidade. Ser honestos a comunicar. Ser verdadeiro naquilo que se diz e, de preferência, fazê-lo de uma forma calma e direta. Sem rodeios, não é? Jogos de cintura, escolher bem as palavras e tal. Podemos escolher bem as palavras, mas ser objetivos. Também, para alguns, isto é uma dificuldade, reconhece. Porque não tem cérebro, só tem língua. E quem não tem cérebro, a língua toma conta do recado. E mesmo aqueles que têm cérebro, muitas vezes ele demite-se. Está distraído com outras coisas ou não tem tempo para acompanhar a velocidade da língua. Exatamente. E a língua normalmente é muito mais rápida que o cérebro. E quando dá conta, só passado uns segundos é que ouviu aquilo que disse. Eu disse isto? E há coisas que se dizem que depois nunca mais se apagam. Ou que há muitas dificuldades em apagar. Por vários motivos. Porque o outro depois não confia em nós, porque sabe daquilo que nós somos capazes, e depois porque tira dali as conclusões que quiser. E uma das coisas que acontece muitas vezes é que por uma palavra, às vezes, o outro fica a pensar que sabe tudo sobre mim. Quando nem eu sei. Não é? Eu sei muito bem como é que ele pensa, eu sei muito bem como é que ele age, eu sei muito bem porque é que ele disse aquilo. Não sei nada, ninguém sabe. Então, se for entre um homem e uma mulher, é espetacular. Não é? Eu sei muito bem porque é que estás a dizer isso. Então diz-me, porque eu não sei. Nem eu sei. Isto acontece N vezes. Também não é grande sinal, não é? Sinal que é um distraído. Mas, de facto, acontece isto. E quantas vezes a gente diz uma coisa que, passado 2 dias, alguém me está... Tu disseste, eu disse isso? Não me lembro. Tu disseste, pronto, ok. Pá, não voltei mal, eu acho que não disse, mas tu dizes. Não é? Disseste, pronto. Nem me pareço eu. Mas pronto. E, de facto, isso acontece. Com qualquer um. Outra coisa que ele diz para colocarmos na comunicação é autenticidade. É sermos nós próprios com as nossas próprias convicções. Sem fazer como o rapaz faz a rapariga quando está a engatar. Sem inventar. Não é? Sem dizer coisas que não faz, sem dizer coisas que não é, sem dizer que tem coisas que não tem. Não é? Também costuma enganar bem as mulheres. Eu tenho isto, assim, coisa. E olha que bem. Pois na verdade não tem nada, não é? Só tem uma charreta. E ela, claro, vai se casar com o indivíduo enganadinha. Mas isso também a gente nunca vê isso em lado nenhum. Neste planeta é raro ver-se uma jovem de 20 anos casada com um de 70 sem ser por interesse, não é? É sempre por amor. Por isso não há grande stress. Amor à senilidade. À senilidade, sim, também. Portanto, não há que ter vergonha. Reparem, só isto, muitas vezes nós temos... Então, nos espíritas, isto é muito fácil acontecer. Se eu tenho dificuldade em assumir estas ideias como sendo ideias minhas e de as expor com alguém, como é que eu vou ter uma conversa autêntica com alguém? Como? Eu posso ter uma amostra de conversa, mas não é uma conversa verdadeira. Logo, estou a enganar o outro com quem estou a falar. Com quem estou a comunicar. Porque aquelas não são as minhas ideias. Não é assim que eu penso. Porque eu tenho vergonha de pensar o que penso. É um bocado estranho isto, não é? Como se fosse andar-se a roubar. Outra coisa que ele sugere é que sejamos íntegros. Fazer o que dizemos. Ou pelo menos tentar. Mostrar um esforço em fazer aquilo que a gente diz que ser correto. Não é? Para que gere no outro uma empatia que também promova a confiança. É fácil de perceber. E finalmente, diz que há um ingrediente essencial para que a comunicação se dê bem, que é existir o amor. O amor não na sua forma poética e romântica, é o amor no desejo do bem. Não é? Portanto, quando nós desejamos o bem de facto a alguém, podemos ter conversas, podemos comunicar de forma intensiva, de forma intensa, de forma sentida, trocar ideias de forma positiva e sair dali valorizado. Porque eu de facto desejo o bem àquela pessoa. E mais, se eu de facto desejo o bem a alguém, se nós formos recordar as dificuldades anteriores, por exemplo,
como é que eu vou tecer, como é que eu vou maldizer? Se eu de facto desejo bem ao Luís, como é que eu vou maldizer o Luís? Não é? Ou como é que eu vou julgar? Ou como é que eu não o vou procurar entender? Ou desejo bem, ou não desejo. Então, é preciso ter cuidado com o que se diz e, essencialmente, da forma como se diz. Nós ainda temos esse benefício. É que na comunicação direta, olhos nos olhos, há a verbalização que é acompanhada da emotividade. Não é? E depois há um sem número de outros mecanismos, que nós vamos ver já a seguir, que ajudam, que facilitam, no fundo, a compreensão da mensagem por parte do receptor. Também com uma carga. Exatamente. Por exemplo, se falar num tom sarcástico, é extremamente cansativo falar com alguém que é Sim. quase sempre sarcástico. Tem a ver com a intenção. Nós percebemos a intenção muitas vezes pelo tom de voz. E há outras técnicas mais referidas. Já é alguma coisa que é difícil de acontecer, por exemplo, dão-se muitos mal-entendidos a escrever. Essa parte. Porque não há intuação de palavras. Há palavras cruas que podem querer dizer duas coisas diferentes de acordo com a intuação de voz. Se eu perguntar assim, quando eu estou em casa, quero sair de casa à pressa e falta-me qualquer coisa, e digo assim, por exemplo, olha, onde é que está a chave do carro? Não é? Eu estou a fazer uma pergunta, onde é que está a chave do carro? Mas eu posso estar a sair e dizer assim, olha, onde é que está a chave do carro? É diferente. E a pergunta é a mesma? Se for lida, é a mesma? Se for lida, é a mesma. Não é intenção. Se for lida, é exatamente a mesma. Lida, pois, lida é. Mas Se for lida, é a mesma. lida é. Só que se for verbalizada, É totalmente diferente. tem intenções completas. Não demonstra irritação, por exemplo, não é? Impaciência. E o outro está à procura só de uma informação. Olha onde é que está a chave. Não é? É? Isso está bem, mas isto já é para técnicas avançadas de comunicação, não é? Já estás a ver que a maior parte de nós não tem 17 anos, nem 15, quer dizer, já, não é? Aos berros é pôr em maiúsculas, não é? Pá, para que estás a gritar, não é? O outro diz logo, para que estás a gritar? Eu, desculpa, eu fiz sem querer. Carreguei sem querer na tecla não é, das maiúsculas. E depois há gajos que só escrevem tudo em maiúsculas, que está sempre aos berros. Está a ver? Não? Como se comunica cada vez mais por escrita. Olha, não sabia, conheço uma pessoa que faz isso e realmente é uma pessoa virginal. Está a ver? Está sempre aos berros. Associa-se mas às vezes é inconsciente. Agora, É inconsciente. Mais complicadas e vai. sem querer. Pronto, mas já viste. Tu que não dominas o código, não é? Porque o outro que está do outro lado, que domina aquele código, dá-te assim um mail. O que se passa agora, Eti? E tu nada, só quero saber das chaves. Em maiúsculas, não é? E a negrito. Então, e depois isto ele materializa, lá está, pegando então na questão da voz. Se for uma questão de verbalização, a própria forma como se utiliza a voz, não é? A Cláudia aqui se calhar domina mais do que eu, vai nos dizer o tipo de intenção, o tipo de pessoa que está por trás, o que é aquele emissor. Não é? Então, se eu posso colocar assim a vozinha fininha e falar em falsete e vocês dizem, ai que piada, ele está a ser engraçado, não é? E diz assim, estamos num tom de brincadeira. Ou posso falar só pela garganta, como a maior parte de nós falamos, só falamos usando a ferramenta da garganta. E outros vão buscar a voz aqui fora, e aqui dentro, não é? E então colocam assim a voz num tom mais potente, poderoso. E os políticos fazem isto muito bem. É verdade. Não é verdade? Nós temos tendência a confiar em alguém que tenha a voz mais grave. Porque é uma voz mais envolvente, é mais calorosa, é uma voz que envolve mais o espaço, ocupa mais o espaço, e nós sentimos-nos mais seguros. Não se deixem enganar por esses trampolineiros. Mas é suposto ser assim. São técnicas. É quem domina as técnicas da comunicação faz isso e vai buscar. Os cantores fazem isso. Porquê é que nós ouvimos muitos cantores a falar assim, mas a voz não tem nada a ver? Pois não. Porque quando ele vai cantar, ele vai buscar a voz cá abaixo, não é?
E então é por ali, usa o externo, usa os pulmões, usa as costelas para falar. Enquanto que nós estamos aqui, não estamos para isso, não é? A gente quer é falar. Não interessa bem, é muito. É como em tudo. E então o registro, para que é que se refere isto? Para que nós possamos usar estas ferramentas de forma consciente a facilitar e a melhorar a questão da comunicação entre duas pessoas. Ou entre os grupos. Não é? Porque até é assim que somos manipulados. Ouçamos os locutores de rádio. Os locutores de rádio têm quase todos vozes graves e profundas. Quase todos. Por exemplo. Não é? Mas há quem... aliás, qualquer um de nós que quiser pode treinar isto. Qualquer um de nós pode ficar com um tom de voz mais grave. Tem é que treinar. E tem é que se consciencializar que deve fazer isso assim. Depois há o próprio timbre da voz. Não é? Há vozes mais doces, há vozes mais agressivas, há vozes mais irritantes. Há vozes que a gente não consegue ouvir, tem que mudar logo de canal. Eu não falo ninguém, mas cada um lá saberá identificar, não é? Há casos desses, não é? Que a gente não consegue estar 5 minutos a ouvir aquilo, a gente começa logo a ficar... Ai, está-me a dar uma coisinha. Não é? Depois a intuação com que se usa a voz também. Há gente que é monocórdica e fala toda do princípio ao fim do mesmo tom e isto está quase a acabar, entretanto... E depois há aqueles que falam assim, não é? E do princípio ao fim, fazem sempre o mesmo tom de voz e a gente ao fim de algum tempo já está cansada. É verdade, não é? Há aqueles que acabam a frase sempre como se estivessem a fazer uma pergunta. Não é? E isso é ruído, é o ruído que eu próprio emissor estou a colocar. E vemos isso nas palestras a acontecer com vários de nós, não é? E às vezes estamos distraídos, acontece com todos. O receptor só quer fugir. Hã? O receptor só quer fugir. Claro, às vezes o receptor estava na hora de eu ir, não era? Estava na hora de acabar. Outra é o ritmo que se coloca na própria comunicação. Eu se quero mexer com as vossas mentes é mais fácil, e se querem que fiquem agitados, falar num ritmo mais acelerado. Se eu, entretanto, quiser que vocês fiquem mais calmos e pacíficos, que é o que costuma acontecer lá mais para o finalzinho, a gente começa a falar num ritmo mais brandinho. E até fala mais baixo, que é outra das técnicas, que não é já, mas vou já falar nela, que é o volume. A gente está aqui no meio, não é? Porque isto demora muito tempo também, e a gente de repente baixa o volume, aumenta o volume e no fim já está a acabar num volumezinho assim, mais calminho. Para quê? Que é para a gente ir sossegadinha para casa. Não é? E pá, o gajo passou o tempo todo aos berros. Mas se no final acabar de forma tranquila e suave e até baixinho, o pessoal já não está a ficar com aquilo. Porque nós só retemos 25%. E normalmente é a parte do fim. Mas se entendeu a mensagem, aqueles 25% são suficientes, ou seja, verbalizar aquilo que eu vi. Eu posso perceber a ideia e não conseguir verbalizá-la, não interessa. O que interessa é que eu perceba a ideia. Certo? Que é aquilo que interessa em qualquer tipo de comunicação entre duas pessoas. Qualquer pessoa, entre duas pessoas, independentemente de qualquer tipo de situação. Até na questão de ir ao pão. Bom dia. Bom dia. Só se for para ti, porque está a começar a ser horroroso, não é? Parece que estás a sair de um... Quer dizer, acabaste de ressuscitar, ou o que é? Tu saíste do sarcófago, ou... Não é? Não há pessoal que é assim. Não diz a cara com a careta. Bom dia. Bom dia, não é? Hã? Exatamente, bom dia, alegria. Então depois é até a questão da tonalidade que falámos há bocadinho, não é? Onde é que tu deixaste as chaves? Onde é que estão as chaves? Olha, onde é que estão as chaves? Onde estão as chaves? Oh, amorzinho, onde estão as chaves? Agora acharam ou não? Estás a ver. Depois há a questão do receptor, bem metida. Porque se um tipo chegar ao pé da pessoa amada e dizer assim, oh, amorzinho, onde é que estão as chaves? E ele, olha. Está a graxar. Ou seja, quem é que está a meter ruído na comunicação? É o receptor. Ou não é? Ou está a perceber bem aquilo que o outro quer. Ou está a meter ruído. A intenção do outro pode não ser essa. Lembram-se da questão do julgamento. Não é? Que também funciona para o receptor. Eu sei muito bem porque é que ele está a dizer isto. Eu sei que ele tem segundas intenções.
Eu sei muito bem que não está a dizer aquilo que quer. Eu sei muito bem que ele está a ironizar. E se calhar não está. E se calhar só está a exprimir. Nós nem sequer estamos habituados a isso. Não é? A ser elogiados. A maior parte das pessoas, quando é elogiado por alguma coisa, fica corado. Por que será? É uma questão de segurança, não é? Uma pessoa muito segura de si, então fica logo corado. E o volume. Então, não, eu passei uma folha à frente. Falta uma folha. Estávamos a falar então na postura do emissor e a postura do receptor, que havia ali dois indivíduos, não é? Então, o receptor tem que ter uma postura positiva e, no fundo, esteja interessado em receber alguma coisa. Certo? Que esteja a usar os ouvidos. As orelhas está a usar, não é? Porque elas estão a captar aquilo que o outro está a dizer, mas o cérebro pode não estar a captar absolutamente nada. E é, tanto é que há um ditado que diz: entrou-lhe por uma orelha, saiu-lhe pela outra. Ou seja, não parou no cérebro. Então, é uma questão de estarmos atentos à outra pessoa. Tentarmos estarmos sem... Esta muitas pessoas vão rever nesta. Para já estarmos sem provocações, porque nós muitas vezes somos provocadores naquilo, não é? Alguém nos está a dizer alguma coisa e ao mesmo tempo eu estou a retorquir com outra para provocar. Isso dizes tu, tens a mania, sabes muito, pois, que tu queres ser eu. Isso é muito bonito. Mas... Isso é muito bonito. É muito fácil falar, mas é só garganta. Não se pode estar à espera que daqui vá sair boa coisa, não é? Até pode vir um murro para o focinho também. Se a gente for muito persistente. Acontece. E depois, não usar alguns tipos de frases. Por acaso eu não uso este tipo de frase. Mas eu conheço muita gente que usa. Que diz assim: não te esqueças do que vais dizer. Aplica-se a ti próprio. Deixa-me acabar de falar e não te esqueças de tudo o que vais dizer. Mas isto é uma coisa que nós fazemos, nem é de propósito. Fazemos. Mas para que o outro vai ter que fazer um esforço para não se esquecer. Porquê? Porque eu tenho medo de me esquecer. Então esforça-te tu. Não é? Quem é que gosta de ouvir... Quando estamos a conversar com alguém, quem é que gosta do outro... Eu estou a falar qualquer coisa, e de repente o outro, olha, não esqueças o que vais dizer. Caralho, então este gajo está-me aqui a interromper, e o outro vai falar e nem estou a ouvir muito bem o que é que ele está a dizer, não é? Porque entretanto estou baralhado, mas eu estava aqui a meio, não é? É verdade ou não é? É verdade. A outra, que esta também é miserável, e é muito mais comum ainda, que é quando alguém começa a contar uma coisa qualquer, e o outro, como está pouco receptivo, começa logo a dizer assim: ai, comigo, ai, eu gosto é de... Eu não posso ver assim umas batatinhas, vou comer estas... Eu gosto tanto de batatas cozidas, eu gosto tanto de batatas fritas, ai, eu gosto delas é assadas. Olha, mas eu perguntei-te alguma coisa. É o que apetece dizer. Eu só te estava a dar uma opinião. Não é? E é que depois isto é uma chatice. Porque normalmente, se a gente está muitas vezes com a mesma pessoa, ouve várias vezes a mesma história. Eu gosto é do pão torrado. Eu gosto é do pão tostadinho. Já sabemos, já disseste isso 300 vezes. Não é? É verdade. Ou seja, aquilo que era para ser uma conversa deixou de ser porque o outro, entretanto, já não quer saber, não é? Interrompeste-me para contar a tua história, não quer. Então tu não quiseste saber da minha, porque é que eu hei de querer saber da tua? Isto é automático. Isto é inconsciente até. Mas o que é facto é que cria logo ali uma barreira à comunicação. Quebrou. Pronto, já não queres saber daquilo que eu estou a dizer. Não demonstraste interesse naquilo que eu disse. E porquê que eu hei de estar a prestar interesse àquilo que estás a dizer? Fala para aí. E o outro muitas vezes fica a falar sozinho. Quando se começa a dizer exato. Às vezes, depende. Se for muitas vezes a mesma palavra, não é? Pois, exato, pois. Mas isso também é uma forma de mostrar interesse. Mas tem que ser bem gerido, exatamente. Outra coisa é respeitar. É o direito que o outro tem a ter uma opinião diferente da minha. Se nós, na ótica que tínhamos aqui em baixo, lembram-se? Aí lá.
não é? Estes dois espíritos, com dois históricos diferentes, têm, obviamente, formas de estar diferentes e opiniões diferentes perante a vida e, portanto, e perante determinado tipo de situação, porque é a capacidade que têm, é o que dá. Bem ou mal, não sabemos. Uma coisa é certa, nenhum deles está certo. Nenhum. Só se estivéssemos num mundo perfeito, mas aí estavam os dois de acordo, estavam os dois certos. Mas como nós somos espíritos imperfeitos, no mundo de expiação e de provas, que nós próprios construímos, é natural que as opiniões sejam diferentes. Há que respeitar. O somatório dele é esse. E se nós tentarmos ser mais racionais na gestão do processo, vamos ver que vai ser mais prazeroso estarmos a conversar com alguém, a debater ideias com alguém que vale a pena, certo? Se não for um daqueles que só se queixa, se não for um daqueles que é pessimista, se não for daqueles que maldicente, não é? Estamos a falar de outros que já não estão nessa atitude. É prazeroso. A gente consegue estar com algumas pessoas horas a fio a conversar. Com algumas pessoas as horas perdem-se. Por que será? E com outras 5 minutos é uma eternidade. Pois, exato. Olha, tenho que ir. Mas olha. Então quando eles agarram, não é? Outra coisa que podemos fazer é apreciar o momento. Às vezes precisamos de fazer um esforço, é verdade. Não é? Esquecermos um pouco a agitação com que vimos, porque também depois aquilo já é problema também do outro emissor. Não é? Acha que só ele é que tem trabalho, só ele é que tem que fazer, acha que só ele é que não tem tempo, como se as horas do dia para eles fossem menos que para mim. Não tem tempo. Porque o teu relógio quantas horas marca? Ora mostra aí. As mesmas. Não é? E porquê que uns com 24 horas conseguem fazer o trabalho de 48 e outros com 24 só conseguem fazer o trabalho de 12? Não é? Somos diferentes. Estamos na ótica do receptor. Sumarizar. Exato. Pois. Tens razão. Mas olha que... Então a gente, ou só sons até, acenos de cabeça, a comunicação visual com o rosto, com as mãos, demonstrar interesse. Para que não seja o outro ali a falar e o outro ali. E como é que o emissor não dá conta disto? Está desatento também. Não é? Porque às vezes a gente percebe que o outro já não está ali para mim. Mas continua a falar, é mais forte que eu. Eu tenho super muito interessante. É um super ego, exatamente. Demonstrar interesse. Fazer perguntas, acrescentar alguma coisa. Olha, sabes, aconteceu-me isto, não sei o quê, não sei o quê. E como é que foi? Mas e onde foi? A maior parte das vezes é, sabes, comigo uma vez. Não é? Portanto, eu estou a contar uma história, mas outros, a mim foram-me um pneu. A mim foram-me 2. Pois, está bem, ok. Pronto. Bom, ou entramos em quesilha, não é? Ou então acabou ali, como não há mais que falar. Então, estão de acordo ou nem por isso? É discutível. Então isto é o que nós temos. Nós temos um emissor que é viciado, num receptor que a maior parte das vezes não está a ouvir, a tentar transmitir qualquer coisa num mundo cheio de ruído. Imaginemos o meio que isto faz. Que meio é que isto faz? Que ambiente é que isto faz? Porquê é que o mundo é de expiação e de provas? Porque é o meio que estes tipos fazem. Não é? Porque se estes tipos fossem diferentes, o meio não seria o mesmo. Então, que mundo será este? Em que nós temos um emissor poderoso que transmite uma mensagem a um receptor que é consciente, que está ali para ouvir e que sabe como é que se ouve, e que ao mesmo tempo dá o feedback que por sua vez passa a ser uma mensagem num mundo harmonioso. Que mundo é esse?
alastrando isto mais, numa forma ainda mais abrangente, porque é disto que se trata. Comunicar é o quê? Tornar algo comum. Não é? Quando falamos de algo comum, falamos de ideias. Falamos de formas de estar. Então, como é que eu posso criar ideias, transmitir ideias de forma harmoniosa para este as receber, porque as quer ouvir e quer saber delas, e este ao mesmo tempo pegar naquelas ideias e criar novas ideias e mandar-mas daqui de forma consciente, e eu e ele pegarmos nestas ideias e projetá-las para o meio. Que mundo vai ser este? Porque é disto que se trata. É de nós, de facto, isto é simples, não é? Isto é super básico. E é muito interessante ver que isto pode ser feito de uma forma sistematizada. Pode ser feito de uma forma que eu tenha consciência daquilo que estou a fazer. Eu posso influenciar... O que é que isto quer dizer? Que eu posso influenciar o meio onde estou. E de repente o meio já não é o meio que me está a influenciar, sou eu que estou a influenciar o meio. É precisamente aquilo que dizem os Espíritos. Faz a tua parte. Faz aquilo que te cabe. Não é para aquilo que cá estamos. Não é para isto que nós estamos aqui. Nós não somos mini-deuses, co-criadores do universo. Estamos aqui para criar e estamos aqui também para receber. E então este esquema do emissor e receptor clássico é de alguma forma um esquema castrador. Porque isto pode ser muito mais abrangente do que isto. Isto é uma forma de nós pegarmos em nós e nas nossas ideias e dizer assim, eu vou mudar o mundo. Eu posso mudar o mundo. Estão a ver como estamos a falar agora num tomzinho mais calminho? E num tomzinho de voz mais baixinho? Hã? Estou a manipular. Este é o mundo do futuro. É isto que nos aguarda. Para lá vamos. E pronto, meu povo.